nós vamos dar continuidade nessa aula falando do Império Romano, uma característica importante que é o surgimento de uma nova religião, aliás, uma seita, uma religião clandestina dentro do grande império. Quando a gente fala em religião, é importante mencionar que os gregos, que os romanos, eles não tinham essa visão do antigo judaísmo, do Deus Javé. Eles eram politeístas, que significa vários deuses, né? Antropomórficos, significa que imitavam a própria conduta humana. Esses deuses mentiam, esses deuses trapaceavam, esses deuses enganavam. Eles eram a diferença dos mortais, quer dizer, eles eram tipicamente mortais, mas tinha uma pequena diferença, aliás, interessante, que eles eram considerados imortais, enquanto que os humanos eram considerados mortais, quer dizer, não tinham essa experiência da alma, da vida eterna, salvo se a pessoa deixasse uma obra de arte, deixasse uma escultura, uma pintura, uma obra literária, que ele fosse lembrado pela posteridade. Nesse aspecto, então, o homem grego, né, acredita, né, nesse politeísmo antropomórfico, os Zeus e suas divindades, né, deusa da beleza, deusa da fertilidade, deus do comércio, e da mesma forma o Império Romano ele vai conquistar a Grécia e vai assimilar essas divindades gregas para si. Então, o que é Zeus para os gregos vai ser Júpiter para os romanos. O que vai ser, por exemplo, o deus do prazer, o deus do vinho, para os gregos vai ser, por exemplo, Vênus, deusa da beleza, Afrodite para os romanos, Dionísio para os gregos vai ser Bacon para os romanos, as mesmas divindades, porém com nomenclaturas diferentes. Nesse aspecto, então, mais tarde, como eu mencionei anteriormente, o Império Romano vai conquistar todo o norte da África, toda a Europa, inclusive a região da Palestina. E é exatamente na Palestina que existe há séculos e séculos um povo que foi escolhido, vamos assim mencionar, se diz escolhido, que é o povo judeu, é o povo de Israel, formado por Abraão, que vem de Ur, na Caldeia, mais ao norte, e se organiza as suas tribos, né, 12 tribos de Israel, nessa parte da Palestina, né? E ali forma uma descendência acreditando no Deus Jeová, no Deus Javé, aquele Deus que é invisível, mas é presente ao mesmo tempo. Então é importante mencionar que a formação dessas 12 tribos, Abraão, Isaac, Jacó, e essa descendência, os profetas que vêm, sempre esperam a vinda do Messias, a vinda do enviado de Deus, né, para salvar, para redimir os pecados da humanidade, para salvar o povo. Importante mencionar que sempre esse povo judeu ele acabava sendo escravizado por povos vizinhos, ou babilônicos, ou egípcios. Ele sempre estava, e sempre era pregoado a questão da falta de fé do povo, da falta da descrença, da infidelidade desse povo em relação a Deus, que por isso mesmo caíam na mão dos seus inimigos e eram exilados e eram escravizados. Porém, chegou um momento na história do povo judeu que eles tinham todas as características da vinda, da espera do Messias. E Jesus, esse filho de carpinteiro, esse nazareno, acabou tendo todas as características de ser enviado de Deus, né? Ele formou uma filosofia diferente da filosofia dos demais, uma filosofia do amor, da paz, de amar os inimigos, e formou uma pequena comunidade de discípulos, de apóstolos, que eram pescadores, coletores de impostos, pessoas públicas mais simples,
né? E treinou amou essas pessoas armou também no aspecto de instrumentalizar essas pessoas para que elas seguissem o projeto de Deus, seguissem o amor fraterno de amar os inimigos. Como todos, Jesus sofreu perseguição contra os poderosos da época, ele bateu de frente com os doutores da lei, com os detentores do poder econômico. Em certo sentido, Jesus era uma liderança política bastante interessante nessa época. O historiador Flávio Joséfo, que é um historiador romano, não deixa de citar que existiu na Palestina, né, na época de César Augusto, né, se eu não me engano, nós temos que ver qual é o período ali, que existiu uma figura chamada Jesus que revolucionou os meios. E Flávio Joséfo era uma fonte imparcial, né, porque ele era romano e não tinha por que escrever algo que não lhe interessasse. Jesus viu que ia ser assassinado, destruído, e então chamou seus apóstolos e fez na